Isso aí, pessoal, beleza? Mais uma aula de resistência dos materiais, onde continuaremos a trabalhar com o equilíbrio de um corpo rígido. Nesse exercício, temos que calcular a tração nesse ponto C, desse objeto, onde temos uma polia aqui, e essa corda está sendo puxada com uma força de 500 newtons. Teremos que calcular as forças verticais atuantes nesse ponto A, e a força horizontal. Fazendo um DCL, ficaria mais ou menos assim. Então aqui nós temos uma força de 500 newtons. Aqui apresenta que a distância desse ponto A até o final é de 0,2 metros. Então daqui até o final tem 0,2 metros. Essa ponta é em contato com a corda, é como se fosse uma carga distribuída, e se ela está sendo puxada para baixo, ela faz uma força no sentido oposto para manter. Então seria uma força mais ou menos assim, ó. Uma força distribuída com o sentido da seta para cima. E aqui o que nós temos que descobrir é esse T, essa tração aqui. Pois quando eu puxar dessa corda, ela é tracionada, ela é esticada. Então nós temos que descobrir esse T. Temos um dado aqui que essa inclinação é de 30 graus. Então o que temos que descobrir aqui é esse AY. Se eu tenho uma força puxando, sendo tracionada, eu tenho outra segurando em sentido oposto, que é esse AX. Note que primeiro nós temos que fazer o momento em T. Caso contrário, não conseguiremos seguir adiante. Eu faço o somatório de momento igual a zero. Momento é força vezes a distância perpendicular. Então, fazendo o momento exatamente nesse ponto, note que tanto o AX como o AY não fazem momento aqui. Então, essas forças não entrarão no cálculo. Eu aplico uma força aqui tendendo a girar esse ponto, nenhum desses pontos vai conseguir fazer isso. Também porque não temos uma força perpendicular a ela. Já no caso desses 500, nós temos uma força perpendicular, que é essa força aqui. E no caso desse daqui também temos uma força perpendicular, fazendo assim 90 graus. Se eu faço um momento nesse ponto, ele tende a girar no sentido anti-horário. Vamos convencionar o sentido horário como sentido negativo. Então, se ele tende a girar no sentido anti-horário, será no sentido positivo. Fazendo 500 vezes essa distância perpendicular, que é de 0,2. Menos esse T. Esse T tende a girar em sentido horário, ou seja, o sinal é negativo. Menos T vezes a distância perpendicular até o ponto. Tem o T aqui. E a distância perpendicular é essa distância aqui, que também é 0,2. Igual a zero. Fazendo essa conta, 500 vezes 0,2 dará 100. Então T fica igual a 100 dividido por esse 0,2 que eu vou isolar, que é T igual a 500 newtons. Então, para manter esse objeto estático, se eu tenho uma força puxando de 500 newtons, obrigatoriamente eu preciso ter a mesma em sentido oposto, que é exatamente o que temos, 500 newtons. Fazendo o somatório das forças agora, primeiro no eixo de X. Tendo AX indo para a esquerda, eu tenho negativo, então menos AX, e a próxima força que eu tenho no eixo de X, aqui, ó. Então, isso daqui, ó, é um triângulo retângulo, onde nós temos o T, que descobrimos como 500, e eu preciso saber esses outros. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Preciso saber essa outra força aqui, e essa outra força. Assim nós temos a disposição. O sentido aqui é o sentido positivo. Então, mais 500, então vezes seno de 30 graus. Tudo isso igual a zero. 500 seno de 30. 250. Então, o valor desse AX é igual a 250 newtons. Se o ponto C está sendo tracionado com 500 newtons, obrigatoriamente esse AX tem o valor de 250 newtons. Façamos agora do outro ponto, que é o ponto Y. Somatório de FY igual a zero. A força que tenho é de 500.
Então fica menos 500. A próxima força é de AY mais AY, pois está para cima. E a próxima força que tenho aqui é esse outro componente no eixo de Y, que está para baixo, então é negativo, menos 500. Está ao lado do ângulo, que é o ângulo de 30, então é cosseno. Cosseno de 30 igual a zero. Ficará AY igual a 500 cosseno de 30, vai dar 433 mais 500. 933,01 newtons. É a força atuante aqui nesse ponto. Note que eu já fiz direto, então para isolar isso é a y igual, eu jogo tudo para o outro lado, vai ficar tudo positivo. Aí eu faço a conta, primeiro de 500 cosseno de 30 e depois somo com 500, que vai dar 933,01. É isso aí, pessoal, obrigado.